Perdão e vida. Esse é o tema do nosso culto de hoje. Seja bem-vindo. Alegria em estar com você nesse momento, mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus que ilumina nossos pensamentos, que guia nossos passos e que nos aproxima de Deus, nosso Pai, o nosso perdoador. Estamos aí dentro da dinâmica do perdão e do pecado. São os textos aí relativos ao Evangelho de algumas semanas que vem nessa sequência. Então hoje nós vamos parar nesse momento aí de falar sobre perdão e vida. Deus abençoe você, Deus me abençoe também, para que juntos nós possamos encontrar esse perdão e possamos encontrar essa vida que Deus oferece e dá a cada um de nós. O primeiro passo que vamos dar então agora é de irmos ao altar do Senhor, confessar, pedir perdão por todos os pecados de hoje e pela nossa condição de pecadores também. Então eu te convido a irmos juntos para lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai do céu, te agradeço por estar aqui na Tua presença mais uma vez, com meus amigos, com minha família da fé, e juntos trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados que nós cometemos, seja por pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que sejas amoroso com cada um de nós e nos acolhe na Tua bondade, no Teu amor, e conceda-nos o poder do Espírito Santo para podermos alinharmos a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Pedimos a Deus que a Tua palavra de hoje nos inspire a refletir sobre o perdão e a vida que está nas Tuas mãos e que vem como presente a cada um de nós. Concede que sejamos também compartilhadores do perdão que recebemos de Ti, que possamos levar adiante esse perdão que nos faz tanto bem. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. O perdão é oferecido para todos nós quando nós estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados, quando cremos em Cristo e quando temos o propósito de corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo. Se essa é a tua condição nesse momento, para ti eu anuncio o perdão de todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, você está perdoado dos seus pecados. Que Deus conceda a você o discernimento de compartilhar esse perdão que de Deus você recebeu neste momento. E agora que nós estamos perdoados, nós começamos a orientar a nossa vida pela palavra que vem chegando para nós nesse dia. E a primeira palavra que chega é do Salmo número 103. Aí nós vamos já ter uma primeira palavra sobre perdão e vida. Vai do versículo 1 até o versículo 12 a leitura. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revela os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Esta é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
pecado, clamarei a ti, Senhor. Olha o pranto e o desencanto deste pobre pecador. Deus clemente, complacente, vem liberta-me do mal, para amar-te, contemplar-te com a corte celestial. Cada dia eu passaria ao teu lado, bom Jesus, adorando e proclamando Deus autor de toda a luz. Mas ligado ao meu pecado, quem me livrará, Senhor? Dos contritos, os delitos, tira, ó Cristo Redentor. Deus piedoso e caridoso, da verdade eterno autor, eu confesso em Cristo preço, redenção por teu amor. Rei amado, desejado, esperança, vida e luz, sê meu guia, noite e dia, para a glória de Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 50, nós encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje, no versículo 15 em diante, que diz o seguinte: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus, do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. E assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Essa é a palavra, então, do Antigo Testamento de hoje. De pecados carregado, oprimido sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, a seus pés eu me lancei. De pecados carregado, nem fitá-lo me atrevi, mas do Redentor amado, a bondosa voz ouvi. De pecados carregado, eu na cruz por ti sofri,
eu de todo te remi. De pecados carregado foram meus, ó Salvador. Foste em meu lugar cravado, quão imenso é teu amor. Dos pecados libertado, salvo para sempre estou, pois em Cristo perdoado, bem-aventurado sou. Seguimos agora com o texto de Romanos, capítulo 14. E aí o apóstolo Paulo vai também falar sobre como tratar os irmãos em relação ao pecado e também ao perdão. E diz assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo isso, faz tudo isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim também, se vivermos como se morrermos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus, para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Essa é a palavra da epístola de hoje. Ó meu Senhor, que grande dor me causa o meu pecado, que contra ti eu cometi, me vejo condenado. Se mesmo andar até o mar e até o fim do mundo, não haverá quem tirará meu ser do abismo imundo. Recorro a ti, jamais aqui por mim serei remido. Aceita a mim, pois eis que vim a ti arrependido. O meu Jesus morreu na cruz por mim e meu pecado. Por isso sei que não serei por ele rejeitado.
Deus por amor abranda a dor, me guarda com carinho, dá força e luz na minha cruz, me guia em bom caminho. Também eu sei que só serei por pouco atribulado, não tardará que o mal será de todo aniquilado. Deus queira dar, e sem tardar, firmeza na esperança, meu coração com gratidão em seu amor descansa. Texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão e rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro que eu tive, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esse é o texto, então, do Evangelho de hoje, e agora nós vamos à nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico diante do altar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cristo aceito pecador, esta nova dá conforto ao que longe do Senhor o pecado se acha morto. Apontai-lhe o Salvador, Cristo aceito pecador, não merece a remissão,
Mas Jesus abriu-lhe a porta de sua paternal mansão. Sua voz sempre o transporta ao rebanho acolhedor. Cristo aceita o pecador. Não precisas duvidar, pobre pecador perdido. Ouve Cristo a te chamar, por seu sangue que és remido. Crê, pois diz o Redentor, eu recebo o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores. Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores. Crede ouvir-me sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso o meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Consolado agora estou por mais rubro meu pecado. O teu sangue me lavou e de todo perdoado. Cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita o pecador, eu também fui agraciado, e abre os céus com muito amor, acolhendo-me a seu lado. Nesta fé irei morrer, Cristo me há de receber. Pois então, meus amigos, minhas amigas, perdão e vida é o nosso tema, que temos aí a partir dos textos bíblicos de hoje. Enquanto o pecado vai produzir a morte, o perdão produz a vida. Isso foi assim desde o começo. Quando Deus falou lá com Adão, ele avisou isso aí. Pelo perdão, nós somos acolhidos pelo Pai. Pelo pecado, nós nos afastamos do Pai. Então, o perdão nos conecta a Jesus, nos traz de volta para perto de Deus. O perdão nos ajuda a encontrar os caminhos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina, chama, congrega, ilumina, santifica, para que a gente permaneça nesse caminho que Ele nos coloca. Sem perdão, nós temos uma sentença só: morte, condenação eterna. Se negamos o perdão ao próximo, nós estamos na mesma dimensão de perigo de perder a nossa própria salvação. Então não é apenas no sentido de eu não pedir o perdão para mim, que eu me vejo condenado, mas eu negar o perdão para o outro, eu fico condenado também. Então nós seremos medidos pela mesma medida que nós medimos. Então essa é mais ou menos a história que a gente percebe dentro dessas leituras que a gente fez aí há pouco do culto de hoje. Vamos tentar aprender agora parte por parte. Se a gente pega lá, vamos tentar aprender com José. O exemplo de José é um exemplo rico desse assunto. Lá no capítulo 50 de Gênesis, como a gente leu, a gente vê lá no versículo 15: talvez José tenha ódio de nós e queira se vingar. Esse era o medo dos que tinham pecado contra José. A culpa estava acusando e a consciência estava pesada, porque eles tinham feito uma grande sacanagem mesmo, né? Eles tinham vendido o seu irmão e agora eles estavam com medo que
o irmão pudesse se vingar, que o irmão estava numa posição mais elevada agora lá. E aí o medo deles era esse, né? Haviam cometido o mal contra o irmão, havia culpa que condenava eles, havia medo de vingança, esse era o medo. Eles estavam julgando José por eles mesmos. Como eles tinham feito algo, assim, digamos, violento contra o irmão, eles achavam que o irmão teria a mesma índole e faria o mesmo com eles. Porém, para a surpresa deles, José não tem a mesma índole dos irmãos, é outra. E ele diz no versículo 19 para os irmãos: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. O pecado de vocês é contra Deus, é com Deus que vocês têm que resolver. E eu não posso me colocar no lugar de Deus para punir vocês. Então, de mim vocês não precisam ter medo. Pelo contrário, diz lá no versículo 21, eu cuidarei de vocês e dos filhos de vocês. Olha que reação diferente, né? Este que estava agora como vítima de um pecado alheio, demonstra disponibilidade para o perdão. E aí vem a primeira pergunta que a gente precisa fazer, olhando para esse José amoroso, esse José acolhedor, esse José paciente, esse José pacificador, né? A gente tem uma pergunta: como é que nós estamos lidando com as pessoas que pecam contra nós? Né? Todo mundo tem alguém que fez alguma coisa contra, ou que trouxe um prejuízo, que trouxe uma fofoca, que falou mal, que desfez, que violentou, ou que destruiu, que difamou, enfim, alguma coisa. E aí, a gente tem essas pessoas aí no nosso entorno, pessoas que fizeram e que fazem coisas contra nós. Como nós tratamos essas pessoas? Qual é a nossa postura diante da maldade dos outros em relação a nós? Como é que a gente se comporta? Como é que nós tratamos os nossos inimigos? Como é que nós tratamos aqueles que pecam contra nós, os nossos devedores ou os nossos ofensores? E aí a gente começa a pensar, né? Como o pecado tem um poder corrosivo. Ele consegue estragar as melhores amizades. O pecado consegue corroer o melhor casamento. O pecado consegue corromper o melhor funcionário de uma empresa e colocar fim em tudo que tem lá. Ele tem esse poder corrosivo. E se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber lidar com essa questão dessa corrosão que o pecado traz, e abafarmos isso, e tratarmos isso, e limparmos isso com o perdão, nós nos tornamos vítimas. A corrosão nos pega, ela nos alcança, ela nos destrói também. Ela pode nos tornar ácidos, pode nos tornar maldosos, pode nos tornar violentos também. Então, tudo isso é alto poder destrutivo do pecado. O pecado corrói relações humanas, estraga amizades, destrói famílias e afasta de Deus. Esse é o poder do pecado. E nós carregamos isso em nós, o pecado está em nós. De novo a gente precisa falar, né? Vamos fazer a diferença entre um pecado como um ato moral isolado e como essa condição de ser pecadores. Essa condição nós todos somos igual, não tem um mais e outro menos, nós estamos todos debaixo da mesma sentença, somos pecadores. Tem alguns que cometem mais atos morais ou menos atos morais, mais graves, atos morais mais graves, atos morais menos graves. Pecados são todos, tudo é pecado. Igual, não tem pecadinho, pecadão maior ou menor. Tem efeitos e gravidades diferentes, mas diante de Deus, pecado é pecado. E na nossa condição de pecadores, nós estamos todos nivelados pela mesma condição. Todos somos pecadores igual. Então, apegar-se ao pecado é apegar-se à morte. Ficar nessa dimensão de pecado é ficar na dimensão da morte, porque o pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia claramente. Os caminhos do pecado, então, eles são caminhos de morte. Não é interessante trilhá-los, porque a gente já sabe o destino deles, já sabe onde que vai dar. O Adão sabia que dava morte, mas ele quis experimentar lá com a Eva a fruta. Ele sabia que ia dar, Deus tinha avisado, mas mesmo assim ele foi. E deu no que deu. E vai continuar dando assim. O pecado sempre tem essa mesma sentença, ele vai gerar morte e vai gerar destruição. Então, lidar com o pecado e ficar nessa dimensão do pecado e alimentar isso é altamente desinteligente, no mínimo, né? Para não chamar outra coisa. Versículo 15, então,
na conversa do José com os irmãos, diz lá: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que nós lhe fizemos. Mas José não alimenta o ódio. Entende que isso não vai levar a benefício nenhum. José aposta em caminhos de perdão e não caminhos de ódio, de vingança. Teria poder agora para fazer isso. Você estava muito mais em muito mais vantagem do que os irmãos antes, né? Naquela condição lá atrás, quando eles venderam. Hoje as vantagens de José eram muito mais significativas. E José prefere aquilo que nós podemos chamar de justiça reparativa. Existem dois tipos de justiça: a justiça reparativa e a justiça penal. A justiça reparativa é aquela que busca resgatar as relações, criar consciência e trazer de volta ao perdão para começar de novo, começar de novo, começar de novo, começar de novo, que é o que Jesus recomenda que a gente deva fazer sempre, sem limite. E a justiça penal é aquela que procura para encontrar, para punir, para terminar, para acabar com aquilo. Esse poder nós não temos, nós não vamos conseguir acabar com o pecado, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Então não é inteligente ficar agindo dessa forma autoritária, com uma justiça penal, mas é muito mais sábio lidar na justiça reparativa, dando oportunidade. Deus propõe a justiça reparativa. Certamente nos confronta com os nossos pecados e nos torna conscientes dos resultados dos nossos erros, né? Ele diz: certamente morrerás se comer. Essa é a sentença. Mas ele mostra-nos o perdão. Mesmo que ele tratou seriamente com Adão e Eva lá no jardim depois do pecado, ele disse para vocês a justiça reparativa. Eu vou mandar um Salvador que vai trazer o perdão dos pecados de vocês. E dessa condição de pecadores que vocês estão carregando aí, vou mandar. Ele vai ser o descendente da mulher que vai vencer o poder do diabo. Justiça reparativa. Deus não tem como opção ficar nos perseguindo para nos castigar. Pelo contrário, como a gente vê lá depois dos 10 mandamentos, quando Deus fala lá com o povo, ele diz que ele faz justiça até 1000 gerações daqueles que amam a ele. Até a terceira e quarta daqueles que rejeitam. Mas daqueles que amam até 1000 gerações. Tem muito mais vantagem do lado positivo do perdão do que punição. Até na punição Deus é econômico, até a terceira e quarta geração. Mas na bondade Ele é altamente generoso, 1000 gerações. Porque Deus quer nos amar e Deus quer nos restaurar. Deus quer nos dar o perdão, porque Ele não quer a morte, Ele quer a vida da gente. E aí a gente vai encontrar agora o autor do Salmo 103. E lá então no versículo 13 e 4 ele diz: ó Senhor, perdoa os meus pecados e me salva da morte. Começa assim a oração. Quer dizer, me perdoa para me salvar da morte, porque perdão livra da morte. Sem perdão, a morte é certa. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, diz lá no versículo 5. Então ele me perdoa, me dá coisas boas para me encher a vida, para que eu tenha benefícios, vantagens e alegrias em estar com Deus. Versículo 8. O Senhor Deus não fica irado facilmente. Olha que legal, que bom, né? Deus não está aí um pavio curto para nos punir de primeira vista e nos achar e já terminar com a nossa raça. Não, Ele demora a ficar, Ele não fica irado facilmente. Versículo 9, Ele não vive nos repreendendo, mesmo que a gente mereça, mas Deus não vive repreendendo. Versículo 10, não nos castiga como merecemos, porque somos muito pecadores, mas Ele nos poupa, não castiga de acordo com o que a gente merece. E versículo 12, Ele afasta de nós todos os nossos pecados. Deus quer afastar, quer levar para longe, quer jogar no lixo, quer perdoar. E cada vez que nós temos o perdão dos pecados em Cristo, nós temos esse afastamento. Deus põe para longe aquilo que é corrosivo, porque não quer nos perder. Eis a nossa inspiração. É aí que nós devemos olhar para tratar com as outras pessoas com quem nós convivemos. De afastar os pecados, de afastar as maldades, para não ficar perseguindo as pessoas por causa dos erros que fazem. Jamais nos apeguemos às falhas das pessoas. Pelo contrário, procuremos as virtudes das pessoas. Mostremos a grandeza do nosso amor perdoador
em vez de mostrarmos a grandeza do nosso ódio, da nossa raiva e da nossa capacidade de vingança. Acolhamos as pessoas em amor. Não olhemos tanto para o que as pessoas fazem contra nós, e sim para o que nós podemos fazer por elas, em favor delas. Sejamos, então, investidores da vida, em vez de sermos investidores do pecado. Apostemos no perdão, tenhamos um coração aberto para o perdão, para receber e para oferecer. E aí a gente vai ver que Jesus está tratando desse assunto com Pedro, quando Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? A gente sabe que esses números aqui, eles são números simbólicos, né? Alegóricos também, que eles têm um significado não matemático dentro do texto, mas tem um significado alegórico, que o 7 tem um número, é o número da perfeição. É como se Pedro perguntasse, eu tenho que perdoar de uma forma perfeita sempre? E Jesus diz, não, Pedro, tem que perdoar sempre vezes sempre, 70 vezes 7. Essa é de forma perfeita, plena, sempre com o coração aberto para o perdão. E aí Jesus diz, eu vou contar para vocês entenderem isso, vou contar uma parábola. E cria então a parábola do empregado mau, né? Diz lá no texto da parábola então, versículo 24, o empregado ele devia milhões de moedas. Versículo 25, não tinha como pagar. Versículo 26, ajoelhou-se e pediu perdão. Versículo 27, o patrão teve pena e perdoou. Esta é a história, o início da história. Perdoado desses pecados, então, assim como nós, que temos milhões de dívidas, milhões de pecados contra Deus. E Deus nos perdoa. Deus nos chama e nos perdoa. Diante da santidade com Deus, nós temos dívida. Deus é absolutamente santo e nós somos absolutamente pecadores. Mas Ele nos perdoa. E não perdoa apenas uma parte, Ele nos perdoa plenamente. Assim como aquele patrão perdoou milhões de moedas, Deus perdoa milhões de pecados. Deus perdoa a dívida porque nós pedimos isso. Deus não perdoa apenas a parte da dívida, mas Ele perdoa a dívida inteira, porque nós pedimos isso. A dívida não era pouca. O homem era fraco para pagar, mas Deus, no seu amor, olha para nós como o patrão olhou para aquele homem e nos perdoa, apesar de sermos fracos para pagar. A dívida grande de milhões. Encontrou este mesmo que foi perdoado, encontrou um amigo que devia 100 para ele só, 100 moedinhas, não milhões, e não teve paciência. Recebeu o mesmo pedido, tenha paciência, tenha dó, eu vou te pagar, como ele fez e foi perdoado, só que agora não reparte o perdão. Ganhou o perdão e foi perseguir o outro. Eu ganho o perdão de Deus, perdoo as minhas dívidas, ponto. Mas não é assim que a gente ora, né? O Pai Nosso, a gente diz, perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma como eu perdoo os que estão devendo contra mim. Eu próprio estou assinando uma sentença aí, né? O pedido era, tenha pena, justiça reparativa. O outro diz, não tenho pena, vai pagar, vou te jogar na cadeia, justiça penal. Eu sou resgatado pela justiça reparativa de Deus e trato os outros como justiça penal. Isso não funciona. Daí a gente perde o perdão. É assim que Jesus ensinou a gente a orar lá no Pai Nosso. Versículo 33, então, diz ali, ó, você deveria ter pena do seu companheiro, assim como eu tive pena de você. Você não fez isso. Versículo 34, mandou o empregado para a cadeia também. Ele perdeu o que ele tinha ganhado. O perdão que ele tinha ganhado, da dívida, ele perdeu porque ele negou o perdão para o outro. E é assim que acontece. Se eu nego o perdão para alguém com quem eu estou convivendo, eu perco o perdão que eu pedi e ganhei de Deus também. E aí ele diz, Jesus fala lá no versículo 35, é isso que o meu Pai vai fazer com você se cada um perdoar o seu irmão. Se não perdoar o seu irmão, terá essa mesma sentença. É sério, é ponto final e é bem explicado a história. Então, a justiça reparativa, ela vai atrás de perdão,
e torna e oferece o perdão. Ganha o perdão e oferece. A justiça penal é aquela que vai atrás da punição. Pune e continua sendo punido. Essa é a justiça penal. E aí vem a pergunta, o que você deseja para a sua vida? Uma justiça reparativa de Deus ou uma justiça penal? Veja lá o que você está fazendo na sua vida, porque é isso que Deus vai fazer contigo. Mais vida? Quer mais vida? Perdoe. Quer mais morte? Retenha o perdão. Negue o perdão para as pessoas que terá mais morte. Sentença clara. E aí o apóstolo Paulo, então, ele entra com conselhos bem práticos, lá no texto da epístola de hoje, quando ele diz assim, não julgue os seus irmãos na fé. Justiça penal. Não? Bem pelo contrário. Aos que respeitam a comida, aos que respeitam, tem que ter respeito por isso também, a respeito dos relacionamentos entre senhores e escravos, a respeito de dias de festa, ninguém julgue. Sejamos pacientes. Não julguemos as pessoas pelo que nós achamos que temos o direito de julgar. Abracemos, perdoemos, acolhamos as pessoas. Talvez nós hoje tenhamos outros pontos em que discordamos. Lá no tempo do apóstolo Paulo, eles discordavam a respeito de comida e bebida e costumes, roupas e coisas assim. Hoje nós temos outras coisas que a gente não concorda. Tem outros elementos aí dentro da nossa cultura que a gente olha e acha o direito de enfiar o dedo no olho do outro. Por outras coisas, talvez bem mais simples ou talvez um pouco mais complexas do que aquelas lá do apóstolo Paulo. Né? E o conselho é o mesmo, não façam isso. Nada de meter o dedo no olho do outro. Nossas relações afetivas precisam ser moduladas pelo perdão. Nossas relações familiares precisam ser moduladas pelo perdão. E aí nós temos a referência em Jesus e o poder dele para nos ajudar. Não sejamos juízes uns contra os outros, mas nos acolhamos em amor. Vençamos aquelas decepções naturais da vida com paciência. As pessoas decepcionam e decepcionam mesmo, mas nós podemos acolher com paciência essas decepções e não com raiva. E aí vamos vencendo as injustiças e as indiferenças em busca do perdão reparador, que é o que Deus oferece para cada um de nós. Que Deus conceda que eu e você possamos fazer esse exercício clara e seguramente. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignas te dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Ok, pessoas, então vamos aí aos aniversariantes da semana, que nós temos então no dia 11 de setembro, passagem do aniversário da Rosângela Albrecht, a Kika, né? E depois no dia 11 ainda a Adriana Rosa Machado, e no dia 12 de setembro Wilson Mraz, e no dia 14 de setembro a Iria Odete Bielefeld, e no dia 15 a Priscila Santos. Esses são os nossos aniversariantes que temos aí nesta semana. Para vocês, então, vai o nosso abraço e o desejo de que Deus esteja presente no caminho de vocês, concedendo alegria, saúde, paz, bondade e muito amor em todos os momentos da vida de vocês. Que vocês sejam muito abençoados por Deus e que Deus multiplique para vocês oportunidades de renovação
de alegria e vida. Seguimos então agora orando pelo seguinte, pelas pessoas que estão em situações de doença dentro da nossa comunidade. E nós vamos lembrando primeiro a diretora da nossa escola, Eliane, que ainda está em recuperação de sua saúde por uma cirurgia importante que fez. Vamos seguir aí com a Vera, orando pela filha dela, que também está internada. Vamos seguir orando pelo seu Ramires e pela Silvia. E também hoje nós incluímos aqui a família da Márcia Crist, que faleceu durante a semana. E procedemos então um momento de despedida da Márcia com a sua família e pedimos que Deus esteja aí abençoando, protegendo e confortando a família nesse momento de separação e dor. Que Deus esteja presente lá com esses nossos amigos. Por estes, nós juntamos nossas mãos em oração neste momento. Vamos ao altar do Senhor. Senhor Deus, nós queremos trazer a Ti o nosso pedido de bênção, paz, proteção, amor e bondade para os nossos amigos e irmãos aniversariantes. Pedimos que Tu estejas com Teu olhar voltado para eles, protegendo e abençoando, para que eles possam ter felicidade, alegria, paz, prosperidade, muitos anos de vida. Concede sempre a presença dos Teus santos anjos no caminho de cada um desses nossos irmãos, a fim de que eles possam ter tempos bons de felicidade também na sua vida e possam ter forças para enfrentar os desafios e dificuldades que a vida lhes traz. Concede a eles graça, amor, paz e bondade. Também, ó Deus, nós oramos pelos nossos amigos e irmãos que estão em situação de saúde mais difícil. Pedimos que Tu sejas paciente e amoroso, cuide de cada um deles, das suas necessidades. Conceda-lhes conhecimento através dos médicos para trazer uma melhor qualidade de vida, também boa vontade através dos enfermeiros e forças através da família, e assim possam vencer esses momentos de sofrimento que a doença muitas vezes instala na vida de cada um de nós. Pedimos assim, ó Deus, que não deixes de estender a Tua mão e de mandar os Teus anjos sobre cada um desses nossos irmãos, a fim de que assim eles possam, fortalecidos, vencer os momentos de dificuldade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.